Olá pessoal, tudo bem? Vamos então entrar na aula mais importante, tá? da integração, né? Que é aquela aula que vai não só aprender, nós vamos não só aprender o que vem a ser integral definida, mas também vamos falar do teorema fundamental do cálculo, né? Que como o nome já diz, né? Ele é mais do que fundamental para nós, tudo bem? É a junção de todos os conceitos que nós vimos até agora, tá? Relacionando integração, derivação e cálculo de áreas, tudo bem? Então vamos lá, vamos ver o que a gente tem para ver nesse início, né? Então aqui como título, né, só para deixar bem claro com relação às sessões do livro, aqui está sendo abordado, tá, a sessão 5.5, tá, e a sessão 5.6 juntas em um único vídeo, tá bom? Bom, continuando, né, a gente vai falar então da integral definida e o teorema fundamental do cálculo, porque eu julgo, né, que eu tenho que falar dessas duas coisas juntas para vocês, tá? Então vamos lá. O que a gente tem para ver primeiro? A primeira coisa que a gente vai se perguntar, tá, ou vai estudar aqui, é definitivamente o que vem a ser uma integral. Tá? Então tudo que a gente viu de derivação, tudo que a gente viu nesse pequeno espaço de tempo, nesses últimos 3 vídeos de integração, tá? A gente vai pegar todos esses conceitos, tá, e vai juntar numa única maneira aqui. Tá? Então a gente precisa muito bem entender tudo que está acontecendo até aqui para de fato entender essa aula, né, que na minha opinião é a mais importante da disciplina. Tá? Então o que a gente vai fazer? Tá? Então todos esses 3 vídeos de integração que nós vimos antes são vídeos preparatórios para chegar nesse momento. Tá? E o que vem a ser esse momento? Vamos lá, vamos falar o que ele vem a ser, tá? Então aqui eu vou falar um pouco misturando sessão 5.5, 5.6, mas eu vou direto ao ponto, tá? Eu prefiro assim. Eu vou falar do que vem a ser o teorema fundamental do cálculo, né? E vamos demonstrar ele de uma maneira bem intuitiva, tá? A intenção aqui é bem gráfico, bem intuitivo mesmo, para a gente entender o que significa. Tudo bem? Vamos supor que eu tenho uma curva, f de x, tá? E vamos supor que eu esteja analisando essa curva, né, entre os pontos do domínio A e B. Tá? E vamos supor também, né, que eu queira saber o que é a área abaixo da curva até o eixo x. Então você vai imaginar que tem uma f de x, vai imaginar que abaixo dela, né, tem obviamente um espaço ali, e que até o eixo x, esse eixo horizontal, né, vai denominar, né, uma área. Por exemplo, a gente vai ver aqui que abaixo da curva f, acima do eixo x e entre as retas pontilhadas ali, né, verticais que passam por A e por B, a gente forma uma espécie de figura. Tá? E a gente vai estudar o que vem a ser a área dessa figura. Tudo bem? Ou melhor, como a gente vai calcular a área dessa figura. Então, de antemão, já vou dizer para vocês, a área dessa figura vai ser denominada pela integral de f de x, tá? Em relação à variável dx. E a gente vai usar essa simbologia. A gente vai colocar A lá na parte de baixo da integral e B lá na parte de cima, como a gente vai dizer em outras palavras que essa área, tá, vai ser exatamente a integral e ela vai de A até B. Se eu mudar A, se eu mudar B, eu tenho que mudar lá em cima na integral. Então, como simbologia, né, eu acabo de apresentar para vocês o que vem a ser a área, né, dessa integração. Como a gente vai calcular? Bom, isso a gente vai ver agora. Mas, basicamente, a gente precisa ter muito bem definido que a área abaixo da curva entre o eixo x e entre os pontos A e B, né, entre as retas verticais pontilhadas, vai ser denominado por essa integral. Essa integral, tá, a gente chama ela de definida. Por que definida? Porque ela diz onde começa e onde termina. Ela vai de A até B. Tudo bem? A integral que nós vimos antes, alguns cálculos que nós estávamos vendo nos vídeos anteriores, eram relativos à integral indefinida, porque não dizia em momento algum, né, as delimitações, se ela ia de um ponto até outro, só dizia que era integral. Tá? Então que fique bem claro, a integral indefinida é aquela que não diz onde começa e onde termina, e essa aqui, tá, de A até B, é a integral definida. Tudo bem? Então o teorema fundamental do cálculo, ele vem para falar de uma integração definida. Por isso que eu falo das duas coisas juntas, integral definida e teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Então eu estou afirmando para vocês que a área abaixo dessa curva é dada por essa integral. Por quê? Bom, vamos ver. A primeira coisa que a gente vai tentar entender aqui, eu vou montar, tá, bem básico, um retângulo, tá? E eu vou fazer que esse retângulo, tá? Obviamente um retângulo é uma coisa muito simples, tá, pessoal, de calcular a área, é base vezes altura, tá? Então eu vou imaginar um retângulo, tá, cujo a base dele vai de A até B, ou seja, eu até posso calcular o tamanho, é B menos A essa base, tá? E a altura dele vai até o ponto mais alto da função, tá, neste intervalo, tudo bem? Então é aquele ponto ali, tá? E obviamente, claramente, né, esse retângulo tem uma área, tá, que é uma área maior, tá, que a área da figura que a gente gostaria de calcular, ou seja, a área da integral, a integral que representa a área abaixo daquela curva. Então essa área em azul é maior que a área em laranja, tudo bem? Se eu montar agora ou escrever um outro retângulo, tá, que agora ao invés de ir até a altura, ao invés de ir ao ponto maior,
ir até o ponto menor daquela função, ou o mínimo, né, naquele espaço, né, e é por isso que a gente estuda máximos e mínimos, tá? Nesse ponto aqui especificamente, eu vou criar um retângulo, tá, em verde, cujo é também bem simples de calcular a sua área. Também é base vezes a altura, a grande diferença é que muda a altura, tá bom? Então, eu estou calculando aqui, em outras palavras, muito facilmente, né? E antes que me perguntem, essas alturas a gente tem, porque a gente só precisa fazer o ponto ali de máximo e de mínimo, tá? Descobrir quem ele é na função, isso é simples, tá? E a gente está, em outras palavras, prensando, eu vou usar esse termo, tá? A área em laranja que a gente quer saber é uma área entre essas duas, tá? É uma área maior que a verde e menor que a azul, tá? Esses pontos eu vou denominar, tá? Pode ser um ponto N, tá? E obviamente a sua altura vai ser o valor desse N aplicado à função, logo um f de N. E o ponto que é referente à menor altura vai ser M e, consequentemente, f de M, tá? Então eu posso dar o nome que eu quiser para esses pontos, tá? E eu posso dizer que, bom, tem dois retângulos, duas áreas, e áreas que uma majora e outra vai ser menor do que a área em laranja, tá bom? Tá bem. Então se a gente escrever, tá? Só essas áreas, essas duas áreas, a gente pode garantir que aquela área que a gente quer em laranja, tá? Ela tá entre essas duas. Isso é bem intuitivo, é bem óbvio, é isso que eu quero, essa ideia que eu quero passar nesse exato momento, tá bom? A grande diferença é que tanto a área em verde quanto a área em azul são realmente muito, mas muito simples de calcular, tá? É base vezes altura, tá? A base é sempre a mesma para as três figuras, na verdade, tá? É B menos A, tá? E a área em laranja é a área da integral. Tá? Essa área da integral é a área que a gente está estudando aqui nesse exato momento. Tá? A gente quer saber como é que a gente vai calcular essa área dessa integral. Tá? Então a base é a mesma, tá? A altura eu tenho para os dois retângulos, tá? Só que, tá? Essa integral em laranja vai existir, ou a gente pode dizer que vai existir uma espécie, tá? De retângulo equivalente. É como se eu dissesse assim, olha, aquela área em laranja, eu sei que ela é maior que a verde, menor que a azul, né? Se ela fosse um retângulo, né? Ou pode existir um retângulo que tem a mesma área. E aí eu poderia escrever, olha, também com a mesma base, obviamente não seria a mesma altura, né? Eu deveria descobrir quem era ou quem deveria ser essa altura. Então a dúvida que fica aqui é quem vem a ser a altura, né, que faz com que a área desse retângulo em laranja seja igual à área em laranja, aquela deformada que a gente quer descobrir. Tudo bem? Então todo esse papo para dizer que a área está no meio do retângulo verde e do retângulo azul, tá? Mas mais do que isso, ela pode ser equivalente à área de um retângulo também. Tudo bem? Então, em outras palavras, se a gente volta para a figura, a gente sabe que tem uma área maior, a gente sabe que tem uma área menor, tá? A gente sabe que tem dois pontos, né, que fazem isso acontecer, né, um M e um N, tá? E a gente vai se perguntar, sabendo que tem M e que tem N, né, onde exatamente, né, em algum momento, eu vou traçar três linhas, em algum momento aqui vai existir uma altura, eu não sei quem é essa altura, mas vai existir uma altura que é equivalente, tá, a um retângulo laranja. E esse retângulo laranja, tá, vai ser equivalente à área em laranja, aquela que eu quero descobrir. Como é que eu faço para descobrir essa altura? Qual é a ideia? Né? Então a ideia é a seguinte, né? Não é questão de descobrir essa altura, mas tudo bem, vai existir essa altura para algum valor de C. A gente não sabe ainda quem é esse valor de C, mas vai existir essa altura. Isso a gente sabe, porque a função é uma função contínua. Tá? Então a gente pode calcular ali um certo f de C que faz isso acontecer, essa equivalência acontecer. Bom, se a gente entende que essa equivalência acontece, a gente começa a dizer, olha, esse retângulo aqui, né, ele vai ter base B menos A, assim como os outros dois, e ele vai ter uma altura, né, que vai ser f de C, por mais que eu ainda não saiba quem é o C. Tá? E mais do que isso, essa simples multiplicação de f de C por B menos A vai me dar o valor da integral. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que, em outras palavras, né, a minha função, ou melhor, a área abaixo da curva da minha função, que essa área laranja sempre foi, ela é representada assim pela integração de A até B, mas mais do que isso, ela é exatamente uma multiplicação. Tá? Ela é f de C vezes B menos A. Tá? Bom, sabendo disso, a gente vai poder, né, fazer algumas deduções. Tá? Então, qual a ideia aqui? A ideia é chegar, tá, num cálculo rápido, fácil para essa integral. Né? Por enquanto, esse cálculo parece bem simples. A questão toda é que eu não sei quem é aquele valor de C. Tá? Mas eu sei que ele existe. Tudo bem? Beleza. Então, o que a gente está dizendo é que isso aqui é equivalente à área de um retângulo. Tá? Em outras palavras, né, aquele retângulo laranja com altura f de C, tá, vai ser equivalente a outra área em laranja também, que representa a minha integral que vai de A até B. Tá? Então, essa é a ideia da integração, a ideia inicial, ou aquilo que a gente precisa começar a entender para entender o teorema fundamental do cálculo. Tudo bem? Tá bom. Agora eu vou relembrar com vocês
uma coisa bem simples. Eu vou traçar um pedaço de uma função e vou chamar de f maiúsculo, tá? Esse f maiúsculo, ele vai ter a ver sim com a antiderivada, tá? Por isso que eu estou usando f maiúsculo. Mas vamos fazer de conta que a gente não soubesse disso. Não tem problema nenhum. Estou chamando ele de f maiúsculo, tá? Eu vou denominar um ponto A, um ponto B, tá? E obviamente ele vai ter ali uma delimitação para A, uma delimitação para B, tá? E em momento algum, esse gráfico aqui não tem nada a ver ainda com o gráfico anterior, tá? Eu só estou supondo algumas coisas. E eu vou traçar uma reta secante que passa por A e que passa por B, tá? E essa reta secante vai ter um coeficiente muito simples, né? É a variação em y dividido pela variação em x, ou seja, f de b menos f de a dividido por b menos a. Tá? A gente viu, tá, na sessão anterior, algumas sessões atrás, tá, o teorema do valor médio. Tá, o que o teorema do valor médio diz? Diz que vai existir uma reta tangente à curva em um certo ponto, vou chamar esse ponto de D, tá, tal que a derivada vai ter a mesma inclinação. Em outras palavras, aquela reta tangente vai ter a mesma inclinação da reta secante. Então, f' de D vai ser igual àquele coeficiente. Então, tudo isso para escrever. f' de D é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Isso é exatamente o teorema do valor médio que a gente viu. E é por isso que a gente precisa entender o teorema do valor médio. Tá? Para que ele serve? É chegado o momento de usá-lo. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma relação da derivada da f com a própria f. Claro, isso falando da f maiúscula, tá? Estou usando uma f maiúscula só para ficar diferente da anterior. Tudo bem? Em outras palavras, a gente pode dizer, olha, se a gente passar o b menos a, que está dividindo, multiplicando, a gente vai ter f' de d vezes b menos a igual a f de b menos f de a. Tá? E para que isso serve para mim? Qual é a ligação? Tá bom. Essa expressão que eu estou circulando aqui, essa expressão não é familiar? Essa expressão é exatamente aquilo que a gente viu. Exatamente não, mas é muito similar àquilo que a gente acabou de ver, tá? Que era o resultado da integral. Aquilo era, a resultado da integral era o quê? Era f de c vezes b menos a. Então, falta ainda relacionar esse f' de d com esse fzinho de c, tá? Como é que eu relaciono isso? Num dado momento, eles são diferentes ainda, tá? Eu vou afirmar isso, tá? E assim como não só os dois são diferentes, também eu sei que não tem nada a ver o c com o d. Num dado momento, eles são diferentes nesse primeiro momento, tá? Mas uma coisa eu sei, né? Se eu supor, né, sabendo dessas duas coisas que eu preciso relacionar ainda, que ainda me faltam, tá? Se eu supor, olhando lá para cima para o gráfico de novo, o que vem a ser a derivada de um f grande linha? Se eu supor que essa derivada vai dar uma f pequena, eu vou poder fazer uma certa troca. Em outras palavras, né, o meu f' maiúsculo vai virar o f minúsculo. E isso vale para nós. A gente acabou de supor isso o tempo todo quando a gente começou a falar de antiderivada. Né? Então, em outras palavras, vai existir uma função cuja sua derivada vai poder ser relacionada dessa maneira. Tudo isso para dizer que aquele termo ali, que é f maiúsculo linha de d vezes b menos a, eu vou poder trocar por f de d vezes b menos a. Como assim? Então, vamos de novo para aquele papo que a gente já sabe, mas eu vou falar novamente. Então, quando eu derivo f maiúsculo, eu chego em f minúsculo. Quando eu integro f minúsculo, eu chego em f maiúsculo. Então, a derivada e a antiderivada, ou a derivada e a integral, são operações de ida e de volta, por assim dizer. Então, eu sei que f' maiúsculo é f minúsculo, ou integral de f minúsculo é f maiúsculo, né? Ou é aquilo que a gente chama de função primitiva também. Então, né, só para deixar isso bem claro, eu estou supondo que isso aqui vale, né? E eu vou colocar mais 3 exemplos que a gente já sabe, tá? Dos quais a gente já sabia, tudo bem? Então, ali, por exemplo, a integral de 3x², todo mundo sabe que é x ao cubo, a integral de cosseno é seno, a integral de 1 sobre x é logaritmo natural de x, e se eu pegar a coluna da esquerda e derivar, eu vou chegar na coluna da direita, tá? Isso tudo, né, eu posso continuar fazendo, mas isso tudo para dizer que f' de d vezes b menos a vai poder ser trocado por fzinho de d vezes b menos a. Tudo bem? E fzinho de d vezes b menos a, ou f' de d vezes b menos a pelo teorema do valor médio, é f maiúsculo de b menos f maiúsculo de a. Tudo bem? Então, onde eu enxergar f vezes b menos a, fzinho vezes b menos a, eu vou poder trocar por f maiúsculo de b menos f maiúsculo de a. Tá? Claro, sempre mantendo a relação de que, né, um é a derivada do outro e o outro é a integral do 1 e assim por diante, tá? Então, isso aqui me ajuda muito, né? Mas ainda tem um problema. Isso aqui tá ok, tá? Mas o problema é que em algum momento eu vou ter que verificar se realmente C é igual a D, né? Porque lá, quando a gente definiu a integral, a gente falou num C. Agora a gente está falando num D. Mas é o mesmo ponto? O que acontece? Então, vamos lá. Vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou pegar uma função qualquer aqui, tá? Essa função vai ser, eu vou relacionar essa função com a sua derivada. Então, eu vou dizer que a função em si, tá?
é o 2x, tá? Aquela reta que está ali é 2x. E a sua antiderivada, né, ou a sua integral, é x². Então basta, eu não preciso fazer muito para saber que a derivada de f de x², perdão, é 2x, tá? E que a integral de 2x é x², claro, a menos de uma constante. Mas no primeiro momento vamos deixar assim. Pode ser essa, só para ilustrar o que eu quero falar. Então, eu sei que f' maiúsculo vai dar f, tá? E eu vou relacionar, ou vou tentar relacionar a história da área com os seus pontinhos C e D, tá? Então, o que é a área em laranja? A área em laranja é a área de um triângulo, é bem simples, né? Mas em outras palavras, né? Eu vou supor que essa área em laranja que eu vou analisar vai de 0, tá, até 2, tá? Essas funções se encontram no 2, tá? Porque 2² é 4, 2 vezes 2 também é 4, tá? Mas eu quero pensar na área abaixo da reta, tá? Que é um triângulo, tá? E dá para fazer fácil essa área justamente por ser um triângulo, tá? Bom, então se essa área vai ter 2, o 2 bate no 4, tá tudo certo, eu tenho a altura do triângulo, tá? Eu tenho a base do triângulo, é só fazer base vezes altura sobre 2, eu tenho a área desse triângulo, tá? Por que eu estou fazendo isso? Se eu me perguntasse o que vem a ser a integral de 0 a 2 da função 2x dx, em outras palavras, a tradução disso é o quê? A área abaixo da reta 2x até o eixo x de 0 a 2. Essa é a tradução, é isso que nós acabamos de definir. Tudo bem? Só que, coincidentemente, essa área é uma área simples, é um triângulo. E eu sei calcular ela sem precisar fazer alguma técnica de integração. É simplesmente calcular a área de um triângulo. Tá? Mas o que eu quero pensar aqui é o seguinte. Bom, essa reta que eu acabo de traçar em laranja, que coincide inclusive com a reta 2x, tá? É como se fosse a história da reta secante do teorema do valor médio. Tá? Então, a reta secante, né, vai ser simplesmente f maiúsculo de b menos f maiúsculo de a dividido por b menos a. Tá? E se a gente aplicar os valores aqui, né, uma vez que a gente tem f maiúsculo, que é x², tá, a gente vai chegar exatamente em 2, ou seja, o coeficiente de inclinação é 2. Como deveria ser mesmo, né? Afinal, eu estou em cima da reta 2x, o coeficiente tem que ser 2. Tá? Então, esse aqui é o coeficiente, tá, da reta secante, que a gente pode trocar por f', f maiúsculo linha de d, ou f minúsculo de d. Afinal, f maiúsculo linha é o f minúsculo, tá? E aí, bom, vai existir um ponto, tá? Eu não sei ainda, pelo teorema do valor médio, que vai ter uma reta tangente ali que vai ter a mesma inclinação, tá? Então, vai existir um ponto D, que se eu coloco ali dentro da derivada, que é 2x, vai me retornar 2. Logo, esse D, né, fazendo 2x, ou melhor, 2x aplicado em D, ou seja, 2D sendo igual a essa mesma inclinação que eu acabei de calcular, que é 2, eu vou descobrir que D vale 1. Tudo bem? Bom, D vale 1. Para esse caso específico, eu só estou estudando isso, tá? Por outro lado, né, acabei de descobrir ali que D vale 1. Por outro lado, a área deste triângulo, tá, é muito simples. Basta que eu faça a base vezes a altura sobre 2 e eu descubro que essa área é 4. Mas qual a relação da área? Pensa um pouquinho. Lembra que eu falei que toda área vai ter um retângulo equivalente? Tá? Então eu vou me perguntar. O retângulo equivalente vai ter a mesma base, tá? Eu preciso descobrir qual é a altura, que é aquele f de c que a gente queria saber. Então eu estou tentando relacionar quem é o c com quem é o d. Tá? E se eu fizer isso, né, a altura, base vezes a altura, né, vai ser base que é 2, a altura é f de c, vai ser f de c vezes 2. Só que eu já sei que essa área equivalente tem que dar 4. E se essa área tem que dar 4, eu acabo de descobrir que o f de c vale 2. Tudo bem? E o f minúsculo, né, é 2x, então f aplicado em c vai ser quem? Vai ser exatamente o valor que eu preciso. Então só pode ser 2. Por exemplo, esse retângulo equivalente vai ter altura 2. Tá? Então 2x, que é a função, né? Só que aplicado em c vai dar 2c igual a 2. Logo, c vale 1. Aí eu peraí um pouquinho. Então quer dizer que d vale 1, c vale 1 e eu quero relacionar, eu quero descobrir o que é c e o que é d. Exatamente, a gente acaba de descobrir que eles são iguais. Tudo bem? E se eles são iguais, a gente pode... Lembra que a integral era f de c vezes b menos a? A gente pode trocar por f de d vezes b menos a, uma vez que c e d são iguais. E f de d vezes b menos a, a gente pode trocar por f' de d vezes b menos a. E, consequentemente, por fim, finalmente, a gente pode calcular aquela integral fazendo simplesmente f de b maiúsculo, né, menos f de a maiúsculo também. Tá? Onde f é a antiderivada da fzinha. F maiúsculo é a antiderivada da fzinha. Então, todo esse papo para garantir que c é igual a d, e eu posso fazer f de b menos f de a maiúsculo. Tá bom? Isso vai ser muito útil, acreditem em mim. Tudo bem? Se eu pegar um outro problema mesmo similar, só eu vou trocar o intervalo ao invés de 0 a 2 para de 0 a 1, tá? Então eu já coloquei aqui,
Tá? O que está acontecendo? Já diminuí, vai ter de novo um triângulo, claro, o triângulo vai ser menor, vai ter uma área menor, vai ter uma área equivalente, o retângulo verde também, e se eu fizer toda a conta, só que ao invés de 0 a 2, fizer de 0 a 1, a gente vai de novo fazer pela reta secante, vai descobrir que o coeficiente é 1, vai lembrar que esse coeficiente pelo teorema valor médio é o fzinho de d, que dá 2d sobre 1, que faz d ser 0,5. Tá? Se a gente calcular, eu estou indo mais rápido porque é igual o problema, tá? Só diminuir o intervalo. Se a gente calcular a área do triângulo, a gente vai descobrir que essa área é 1. Se a gente pensar na área equivalente, tá? Que tem que dar 1, a gente vai descobrir que f de c vezes 1 tem que dar 1, tá? Então, se f de c vezes 1 tem que dar 1, a gente vai descobrir que 2 vezes c, ou seja, f é 2x, né? Aplicando em c vai dar 2c igual a 1, ou c igual a 0,5, e de novo d e c são iguais, para que eu possa usar tudo de novo. Então, a integral é f de c vezes b menos a, que é igual a isso, que é igual a isso, e por fim, que é o que me interessa, é f de b, f maiúsculo no caso, menos f de a. Sempre vai ser, tá? Então, esse é o teorema fundamental do cálculo, sempre vai ser. Se você ainda não acredita em mim, não tem problema nenhum. A gente vai fazer um caso bem mais geral, porque isso aqui é um único problema aplicado, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Voltando ao problema lá da integração, tá? Vamos supor que eu divida essa área em 2 retângulos, tudo bem? Com certas alturas, tá? Onde aquele ponto C equivalente, eu chamei de C1 e C2, esteja uma linha em algum lugar. Tudo bem? Tá bom. Nada de novo. Mas por que dividir em 2 retângulos se eu estou buscando um único retângulo? Tudo bem, se eu fizer o problema dividido em 2 e somar as áreas, eu vou ter um problema real, né? Eu vou ter aquilo que eu quero. Se eu começar a dividir em mais retângulos, e cada vez mais retângulos, a gente viu aqui na primeira aula, tá? Que quanto mais a gente divide em tamanhos em retângulos menores, ou de base menor, a gente mais se aproxima de uma área bem aproximada, tudo bem? E se eu for fazendo esse processo indefinidamente, cada vez menor. O que eu estou fazendo em outras palavras? Né? É como se eu pegasse a base, que antes era b menos a, que ela teria um certo tamanho, e começasse a diminuir ela. E essa base ficasse menor, 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 menor. Até que chegasse num ponto que ela ia ficar tão pequena que esse c vai ser sempre igual a d, tudo bem? Que era toda a minha preocupação. E aí eu vou pensar assim, tá, mas se c é igual a d, o que eu posso usar? A gente viu que se c é igual a d, eu posso usar que o resultado da integral é simplesmente f maiúsculo aplicado em b menos f maiúsculo aplicado em a. Então o que eu preciso me dar conta aqui é me perguntar, será que vai valer isso sempre? Estou acabando de dizer, sim, vai valer isso sempre. Mas, se você tem alguma dúvida, não tem problema nenhum. Vamos pegar um retângulo específico, tá? Esse retângulo, tá? Esse retângulo, tá? À medida que a gente for diminuindo ele, obviamente a base foi diminuindo, tá? Então a base dele é, eu vou chamar de B8 menos A8, porque é o do oitavo retângulo, não tem nada demais, tá? Então aqui, a base dele é isso, vezes quem é a altura equivalente, vai ser o C8, tá? Mas eu estou dizendo, isso aqui vai ser igual, esse C vai ser igual ao D, eu posso trocar. E depois eu posso trocar pelo F' maiúsculo, tá? Em D. E tudo isso, essa última equação, é igual simplesmente pelo teorema do valor médio, é igual a F aplicado em B8 menos F aplicado em A8. Tá? Esse B8 e A8 é só porque é no oitavo retângulo, mas é B, F de B menos F de A. Então isso é o que interessa, é que é F de B menos F de A. Se eu pegasse no sétimo retângulo, ou no 15º, ou no 20º, ia ser F maiúsculo aplicado no limite à direita da base, menos F maiúsculo aplicado no limite à esquerda da base. Ou seja, sempre em F de B menos F de A. Isso vai acontecer sempre. Tá? E é por isso que o teorema fundamental do cálculo vale. Tá bom? Então o que a gente tem que fazer? Se eu pegasse uma lupa e olhasse isso cada vez mais próximo, o que eu teria? Vamos ver o que eu teria. Eu teria uma situação mais ou menos assim. É como se eu desse um zoom no eixo X, tá? Aí está minha área em laranja, que obviamente cresce mais, sai da tela, mas eu teria o primeiro retângulo, o segundo retângulo, o terceiro e assim por diante, até chegar no último, tudo bem? Esses retângulos, todos eles, ó, vamos chamar ele de primeiro, de segundo, de terceiro até o enésimo, tudo bem? E todos eles vão ter pontos, tá? Cujas suas bases são, eu vou chamar de x0, x1, x2 até o xn. Só que eu só conheço a primeira, que eu vou chamar de A, e a última, que eu chamei de B. Tudo bem? Então, se eu pensar no primeiro retângulo, como é que eu faço para calcular a área? Acabei de descobrir, tá? Esse cara aqui calcula como? F maiúsculo aplicado na base dele à direita, que é x1, tá? Menos F maiúsculo aplicado na base dele, tá? No caso à esquerda, que é x0 e que nesse caso é igual a A. Tudo bem? Se eu for para o segundo, eu vou conseguir calcular da mesma maneira, só vai trocar os valores da base. Esse é F maiúsculo em x2 menos F maiúsculo em x1. Se eu for para o terceiro, F maiúsculo em x3 menos F maiúsculo em x2. Tudo bem? E assim eu vou indefinidamente até chegar no último, que vai ser
f em xn, ou nesse caso, como eu sei que é b, f em b, menos f em xn menos 1. Tá? E vai acontecer isso com todos os n retângulos que eu tiver. Só que eu tenho que somar esses retângulos, porque a soma desses retângulos, tá, vai me dar a área de fato que eu quero calcular. Tá? E quando eu somo esses retângulos, olha o que acontece. Eu tenho f de x1 e menos f de x1. Eu tenho f de x2 e menos f de x2. Eu tenho f de x3 e no próximo que eu não coloquei ali, eu vou ter menos f de x3. Eles vão todos se cancelar. E quando eu chegar no penúltimo e no último, eu vou cancelar, tudo bem? O f de xn menos 1, que vai ser positivo para 1 e negativo para esse último. Só vai me sobrar f de b e f de a. Tudo bem? É só o que vai sobrar. E quando eu junto essas duas coisas, adivinha o que acontece? Quando eu junto f de b menos f de a, né, em todas essas somas integradas, e agora vocês começam a entender de fato, tá, o que vem a ser um nome integral, essas somas integradas de a até b, tá, vão ser simplesmente f de b, f maiúsculo no caso, né, de b menos f de a. Só que nunca se esqueçam que pelo teorema do valor médio, a gente supôs o quê? Que o f maiúsculo é a antiderivada do f minúsculo. Ou, se vocês quiserem pensar de outra maneira, eu derivando o f maiúsculo, eu vou chegar no f minúsculo. Tá? E isso a gente acabou de ver, acabou de se dar conta, que é simplesmente a integral de a até b. Tudo bem? E isso vai ser igual um ao outro. E essa equação que está aqui é a definição da integral definida, que vem a ser as somas integradas de a até b, e, consequentemente, isso é aquilo que a gente chama de o teorema fundamental do cálculo. Tá? Eu coloquei bem grande para chamar bastante atenção, porque isso é muito importante. É talvez a matéria mais importante que a gente está vendo em toda a disciplina. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a definição simples e básica do teorema fundamental do cálculo, tá? Onde f minúsculo é uma função e f maiúsculo é a sua antiderivada. Então, a gente tem que fazer a conta da integral, tudo bem? E depois aplicar nos pontos B e no ponto A. O que a gente estava fazendo nos vídeos anteriores? Simplesmente resolvendo as integrais. Agora a gente tem que aplicar no ponto B e diminuir aplicado no ponto A. Isso obviamente vai me dar um valor numérico, e esse valor numérico, adivinha? Vai ser essas somas integradas, que vai ser essa área abaixo da curva. Tudo isso, tudo bem? Então, esse momento, tá, é uma das partes mais bonitas da disciplina, tá, dessa parte da matemática, do teorema fundamental, que é o teorema fundamental do cálculo, tá? E ele realmente é uma das coisas mais incríveis que tem, né, que foi inventada no cálculo, é essa parte da integração. Tá? Então, só para chamar atenção, eu fiz aqui um gráfico, né, para a gente nunca esquecer o que vem a ser esse símbolo. Tá? Eu vou colocar a definição dele. Tá? Imagina um S qualquer, tudo bem? Se eu pegar esse S e esticar ele assim, que nem eu estou esticando agora, tá? E se eu der uma inclinada nesse S, imagina que aquele eixo vertical vai dar uma inclinada assim. Tá? Inclinei o S, tudo bem? Vocês conhecem esse símbolo? Claro que vocês conhecem, a gente acabou de ver o que é esse símbolo. Esse símbolo é o símbolo da integral, tá? A integral que vai de A até B dessa função é simplesmente um S de soma, de somas integradas. Então, todas as somas integradas formam esse S, e é por isso que a gente usa esse símbolo. Tá? Então, lembrem sempre que quando vê esse símbolo, vocês estão falando de uma área que foi definida através de somas integradas. Tudo bem? Então, essa é a simbologia que a gente usa. Tá? A integração de A até B da função f de x nada mais é do que as somas integradas que vão de A até B. Tudo bem? E que a gente acaba de descobrir pelo teorema fundamental do cálculo, que basta calcular a antiderivada e aplicar naqueles pontos para descobrir quanto vale. Fechou? Bom, para ver se isso funciona mesmo, né, vamos ter que fazer alguns exemplos aí, né? Vou fazer pelo menos uns 2 para a gente terminar essa aula. Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui uma função. Essa função vai ser x sobre 2 mais 1, tá? Uma função bem simples, uma reta, na verdade, né? E quando eu coloco uma integral definida, o que é uma integral definida? De novo, é uma integral que tem começo e fim, ou seja, ela vai de 1 até 2. Tá? A integral indefinida que nós vimos antes, ela não tem isso. Né? Nessa, tem. Então, o que eu estou dizendo aqui? Quando eu peço para calcular isso, eu estou perguntando, em outras palavras, qual a área abaixo da curva x sobre 2 mais 1, que vem a ser uma reta, mas tudo bem, até o eixo x de 1 até 2. É isso que eu estou perguntando, em outras palavras. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Vamos simplificar graficamente. Então, está aqui a reta, x sobre 2 mais 1, tá? Aqui está o 1 e aqui está o 2, as delimitações. Então, eu quero a área abaixo dessa curva entre 1 e 2. Pronto, eu quero essa área. Tá? Essa área em laranja é o meu objeto de estudo. Eu sei que nesse caso, tá, é um trapézio, eu poderia até calcular de outras maneiras, tá? Não vem ao caso aqui, mas tudo bem, o que interessa é que eu quero essa área. E como é que eu faço isso? Usando aquilo que eu acabei de ver, que é aquela fórmula que está dentro do retângulo aí em cima à esquerda.
tá? Como é que eu faço? Bom, eu acabo de descobrir que eu vou ter que precisar da antiderivada. Então, eu vou ter que integrar, em outras palavras. Como é que eu faço a integração? Essa é muito simples, tá? Então, a integração aqui vai ser simplesmente x² sobre 4. Quando você integrar o x, vai dar x² sobre 2. Tem um 1 meio multiplicando ali, então vai ficar x² sobre 4. Depois, mais 1, então a integral de 1 é x. E por fim tem uma constante que a gente nunca pode esquecer. Quando a gente faz a integração indefinida, tem sempre aquela constante. Tudo bem? Tá bom, só que eu tenho que aplicar isso, pelo que eu estou vendo, né, nos limites, em B e em A. Só que no caso, o A e o B aqui, respectivamente, são 1 e 2. Então eu tenho que aplicar, né, para descobrir essa integral, que vai ser essa área. Tá? Eu vou ter que aplicar em 2 e vou ter que aplicar em 1. E depois vou ter que subtrair. Tá? Quando eu aplico em 2, basta colocar x igual a 2 no lugar correto ali. A gente vai ter um valor. Tá? Aí alguém vai dizer assim, mas tem uma constante. E eu sei, calma. Tá? Depois eu vou aplicar em 1 também. Tá? Eu também vou ter outro valor. Né? Então cada um desses valores dá para calcular facilmente. O primeiro aqui vai dar 4 sobre 4 que vai dar 1, mais 2 vai ser 3, então vai ser 3 mais c. O segundo aqui vai dar 5/4 mais c. E o que eu tenho que fazer agora é diminuir um do outro. Tudo bem? Então isso é simplesmente 3 mais c menos 5/4 mais c. Aquele menos ali, tá, do meio, é o menos da fórmula. E tem que ter um parênteses ali entre o 5/4 e o mais c, vai tornar aquele segundo c ali negativo. Então tu imagina que tu vai ter um c positivo mais um c negativo. Então eles vão se cancelar. E o que interessa para ti é que eu vou ter, na verdade, 3 menos 5/4, que são 7/4. Tá? O c nunca vai aparecer na integração definida. Ele até pode aparecer nesse ponto, mas vocês vão sempre cancelar o c com o outro c, porque é uma menos o outro e tem c num e c no outro, então c menos c vai dar 0 sempre. Não se preocupem, sempre vai ser um número o resultado de vocês. Tudo bem? Nesse caso, 7/4. Em outras palavras, 7/4 é a área, tá, desse trapézio, ou a área que está abaixo da curva e acima do eixo x entre os números 1 e 2, que é essa área em laranja. Tudo bem? Então esse é o resultado da minha integração. Tá? Simples assim. Então, uma área, por mais complicada que ela seja, a gente vai poder calcular usando integral. Vocês têm noção do quanto é poderoso esse teorema, né? O quanto isso realmente poderoso no sentido de que não importa quem é a curva, eu vou sempre conseguir calcular. Claro, se eu conseguir calcular só a antiderivada. Esse é um exemplo muito simples, porque é um trapézio, eu poderia calcular por outros meios, mas nem sempre vai ser um trapézio. Tudo bem? Como, por exemplo, tá, esse exemplo a seguir. Tá? Então, vamos colocar aqui uma função, tá? Nesse caso aqui é uma parábola, tá? Uma função de segundo grau, e eu estou perguntando o seguinte: qual a área desta curva, abaixo dessa curva, até o eixo x, que vai de 0 a 5. Então vou colocar a curva, é uma parábola, como vai para baixo, tá? A gente vai colocar aqui o valor dela, a gente vai dizer que eu vou calcular lá de 0 até 5, ou seja, a curva que eu quero em si é uma área que vai de 0 até 5, então é exatamente isso aqui, até o eixo x, tá? Essa parábola ela tem raízes 5 especificamente, tá? E menos 1. Tá? Então aquele pedaço lá do menos 1 pode ver que eu não contei, porque eu estou querendo uma área que vai de 0 em diante. Tá? Então aqui eu tenho uma expressão muito simples que na verdade eu preciso calcular a sua antiderivada, né? Para depois calcular a sua área. Então a antiderivada é o quê? Né? A antiderivada de 5 é 5x, a antiderivada de 4x é 2x². Então sempre que você está na dúvida, você deriva a f maiúsculo para ver se voltou para f minúsculo. Tá? A antiderivada de menos x² é menos x³ sobre 3. E de novo vai ter o mais c ali. Tá? E aí o que acontece? Quando a gente calcula nos pontos em 0 e 5, tá? Para que a gente possa descobrir quanto vale isso, a gente vai ter essas expressões. Que nada mais são do que o f maiúsculo de x, só que claro, aplicado em 0 e 5. Tá? Então quanto dá isso? Bom, isso aqui vai dar 33 mais c, 33,3 mais c. E a segunda vai dar só o c, né? Porque quando eu aplico ali em 0, tudo que tem x ali vai zerar, vai ficar só o c. E por fim, né, isso vai ser o quê? F de 5 menos F de 0, que eu acabo de descobrir, né, ser 33,3 mais C, e o outro sendo só C, então um menos o outro, os C se cancelam, como sempre, tá? Eu vou ter que a área aqui é 33,3, ou seja, a área abaixo da curva, entre o eixo X, é 33,3. Na verdade é uma dízima, tá? Eu coloquei só um dígito 3 depois da vírgula, mas enfim. Tá? E aí, por fim, esse é o valor que eu queria descobrir. Simples assim, tá? Então vocês estão vendo que a integração ela é poderosa e o que envolve de fato a integração é o fato de que a gente precisa fazer aquela antiderivada e aplicar nos valores, né? Então pode ser mais complicado? Pode,
né? Inclusive será. A gente vai aprender muita técnica de integração ainda, né? Isso é só o começo. Mas o que eu quero dizer aqui é que a gente precisa entender o que ela significa. E o teorema fundamental do cálculo facilita muito, né? Ele diz qualquer área eu consigo calcular se eu souber a antiderivada. Tá? Basta que eu aplique nos limites e diminua, que é o que ele faz quando ele faz f de b menos f de a. Tá bom? Só para salientar antes de terminar, colocar aqui algumas propriedades, tá? Bem simples. Por exemplo, a gente tem uma constante, tá? A constante pode ser para fora da integral. Isso aqui é igual à integração indefinida. No caso aqui, na integral definida se mantém também, assim como a soma e subtração, tá? Então, a integral de uma soma ou subtração é a soma ou subtração das integrais, bem simples também. Essa última aqui, uma integral que começa num ponto e vai até ele, é zero. Essa é bem fácil de entender, né? Mas de qualquer forma vamos exemplificar. Você imagina, por exemplo, que nós temos uma integração que vai de a até b, tá? E que eu começo a diminuir o valor de b a ponto dele chegar cada vez mais próximo de a, e eu estou vendo que essa área vai diminuindo até que, se eu chegar ou fizer b ser a, né, a área tem que ser nula, né? Essa é a área de uma linha, ou seja, é nula. Então por isso é zero. Tá? Só para exemplificar esse último, que por mais simples que seja, a gente precisa exemplificar. Tá? Uma outra propriedade, tá, muito importante, é que se eu trocar os limites de integração, tá, vai acontecer um negócio bem legal. Tá? Por exemplo, se eu, ao invés de fizer a integral de a até b, fizer de b até a, né, eu vou simplesmente aplicar aquilo que eu sei, eu vou trocar a por b, vai ficar f de a menos f de b, tá? Que eu posso reescrever como menos f de b mais f de a, é só trocar a ordem, tá? E que eu posso colocar assim entre parênteses ou colchetes, tá? Escrito como menos f de b menos f de a, só que f de b menos f de a eu já sei, é aquela definição que está lá em cima, né? Então isso é igual a menos a integral de a até b. Em outras palavras, quando eu troco a ordem dos limites de integração ali, de a até b, fazer de b até a, eu tenho que multiplicar por menos aquilo que seria original. Tudo bem? Então, só para deixar clara essa última também. E existem inúmeros exercícios dessa seção 5.5 e 5.6 que a gente precisa fazer para deixar esses conceitos bem mais claros. Tudo bem, pessoal? Então tá, até a próxima.